Essas e as notícias de última hora a partir de agora, vamos juntos. E a gente começa a hora de hoje falando da situação no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, um trabalho importante nesse momento é o de limpeza da cidade, até para ajudar no escoamento da água. Hoje, a remoção de resíduos pós-enchente estava prevista para acontecer em 11 locais. Sobre isso, a gente conversa agora com o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, o Carlos Alberto Andertmarker. Carlos Alberto, muito boa tarde para você. A gente viu que voltou a chover forte por aí, né? E com isso a água também voltou a subir em vários pontos da cidade, no momento em que o trabalho de limpeza estava engrenando. Isso dificulta muito nesse momento, né? É verdade, Renata. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem através da Record News. É um prazer falar com vocês. Agradeço imensamente a possibilidade de dar mais transparência ao nosso trabalho realizado aqui no DMLU, tanto na limpeza urbana como na reconstrução da cidade de Porto Alegre. Nosso trabalho, Renata, ele está muito dinâmico, né? Nós dividimos as áreas alagadas na nossa cidade entre 20 grandes regiões. E cada região nós temos uma equipe, muito maquinário, só para mostrar a grandeza de pessoas, de número de pessoas, a força-tarefa. São mais de 400 colaboradores do departamento do DMLU e mais de 3.500 cooperados da cooperativa Cotravipa. Então, é um trabalho muito dinâmico. Nós estamos fazendo a retirada de todos os resíduos na cidade, inclusive nós temos uma mídia dirigida, carros com alto-falantes andando em todos os bairros, orientando que as pessoas façam a limpeza das suas casas e coloquem esses resíduos na rua, né, no passeio. E esse trabalho todo, ele é feito em parceria com diversas entidades, diversas secretarias de Porto Alegre, né, do município de Porto Alegre, como a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e como o DEMAI, que trabalha também com o tratamento de águas. Carlos Alberto, quando a água vai baixando, que todo tipo de lixo começa a aparecer ali no meio da lama, né? Nesse momento está tudo misturado, lixo orgânico, material reciclável. Queria que você contasse para a gente que tipo de resíduo tem aparecido agora e qual que é a primeira etapa desse processo de limpeza das cidades? É justamente conseguir separar cada tipo de lixo? É um trabalho bastante intenso. Estamos hoje carregando todos esses resíduos que são chamados de inertes, né? Que são contaminados. Só para você ter uma noção, são mais de 6.000 toneladas de resíduos recolhidos pós-enchente, mais 1.200 toneladas de resíduos que normalmente o DMLU coleta na cidade. O nosso trabalho ele não parou em nenhum momento, ele trabalha com a coleta seletiva, a coleta automatizada, os 7 ecopontos, normalmente na cidade de Porto Alegre. Então, nós agregamos mais essa força-tarefa no nosso trabalho. E como é que estão sendo estabelecidas as prioridades, cada lugar que vai ser limpo primeiro? Não, nós estamos trabalhando nessa força-tarefa de forma simultânea. Nós não elegemos nenhuma prioridade, estamos trabalhando de forma simultânea, né? Nós estávamos trabalhando com 17 bairros até ontem, de forma simultânea. 3 bairros, para os nossos ouvintes terem uma noção, estão completamente alagados ainda, como a Zona Norte de Porto Alegre, também como as ilhas. E, claro, esse trabalho todo, ele depende muito das chuvas, né? Nós tivemos muita chuva no dia de hoje, previsão de chuva amanhã também, então isso nos dificulta. Neste momento, nós estamos operando, né, em 11 áreas da cidade. Outras, muitas estão alagadas ainda, muita água ainda na rua, na pista. Então, neste momento, estamos trabalhando na chuva com 11 bairros na cidade de Porto Alegre. A gente viu que com essa chuva forte que caiu aí na cidade, muitas regiões voltaram a ficar alagadas, né? Teve alguma região que já tinha passado por esse processo de limpeza e que vocês acabaram perdendo esse trabalho por conta de novos alagamentos? Renata, nós não estamos estipulando para a sociedade nem
para os moradores dos bairros que foram alagados, nem os empreendedores também, de suas empresas, que coloque os resíduos de uma forma única, né? Existe um momento que as pessoas precisam definir. É muita tristeza que nós estamos vivendo na cidade, são muitos resíduos, além de cama, mesa, colchões, armários, tem muitas memórias afetivas que foram completamente perdidas, né? Alagadas, estão sujas hoje, com lama, com todos os detritos que estão contaminados. Então, esse trabalho ele é constante. Provavelmente, o que nós limpamos agora de manhã, a calçada, já temos mais resíduos agora na parte da tarde. Então, essa força-tarefa, esse trabalho, essa operação que nós estamos fazendo de limpeza da cidade, ele é um trabalho constante. Só para as pessoas que estão acompanhando terem noção do trabalho que é, do desafio que é esse processo de limpeza nesse momento, tem toda a retirada da lama, do lodo que ficou acumulado ali, a remoção do entulho também. Você estava aqui falando para a gente a quantidade impressionante de lixo que já foi recolhido. E qual que é o destino ou os destinos de todo esse lixo, né? Desde o primeiro momento ali, quando ele é recolhido em cada bairro, até o descarte final. Como é que está sendo feita essa separação e esse descarte desse lixo? Bom, é importante mostrar a dinâmica dessa operação, né? Os habitantes, os moradores, os cidadãos estão colocando seus resíduos nas calçadas, por nossa orientação. A nossa equipe de mais de 4.000 pessoas estão recolhendo esses resíduos e colocam esses resíduos através de maquinários. Temos aí mais de 200 equipamentos contratados nessa operação e que levam em microtransbordos, chamados pela gente de bota-espera. Nós dividimos a cidade em algumas regiões também para poder concentrar. Temos aí 2 áreas sendo abertas ainda na Zona Norte. Nós não abrimos ainda porque ainda está alagada a Zona Norte, mas temos 2 na área central, no bairro Cidade Baixa, e também lá na Zona Sul de Porto Alegre. E esse trabalho todo, ele é conduzido, ele é resgatado, esses resíduos, eles são armazenados nesses bota-espera e são levados, a partir deste momento, para um destino final. É importante destacar que antes de ontem, no final do dia, nós assinamos um contrato emergencial com um aterro especializado para receber esse tipo de resíduo inerte. Nós firmamos um contrato emergencial com a Unidade de Valorização e Resíduos de São Judas Tadeu, que fica no município vizinho de Gravataí. Para dar mais agilidade, para dar mais eficiência, ele é mais próximo de Porto Alegre, ele tem hoje aproximadamente 30 quilômetros. Então, esse contrato ele vai poder receber de 77 mil toneladas até 180 mil toneladas de resíduos, dando mais agilidade e mais eficiência a esse trabalho. Para quem está acompanhando, isso foi necessário, porque a situação de Porto Alegre é ainda mais complicada, porque o aterro sanitário da cidade fica em Minas do Leão, né, Carlos Alberto, que ficou alagada também, né? Então tem mais esse problema, né? Muitas vezes o lugar onde esse lixo seria depositado também já está comprometido pelas inundações, né? Perfeito. Acho que vale ainda explanar que nós tivemos um alagamento também no acesso a Minas do Leão, na cidade de Eldorado do Sul, foi completamente alagada, é uma cidade vizinha aqui de Porto Alegre, e muita água foi sobre a pista. E nós tivemos 5 dias, Renata, e todos os ouvintes, telespectadores da TV, completamente alagados por 5 dias, e nós acumulamos no aterro da Lomba do Pinheiro, na estação de transbordo da Lomba do Pinheiro, que fica na Zona Leste de Porto Alegre, um montante de 10 mil toneladas de resíduos. Mas conseguimos fazer aí várias parcerias com a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, restabelecemos essa conexão, mas o aterro de Minas do Leão, ele está recebendo os resíduos da cidade, né? O orgânico da cidade, ele continua com esse fluxo. Nós estamos encaminhando em torno de 90 carretas que pesam até 30 toneladas de resíduos. São 50 toneladas entre o equipamento, a carreta e mais os resíduos. Isso continua normalmente, mas para termos mais segurança, nós firmamos esse contrato
para levar ao aterro de Gravataí todos esses resíduos inertes, resíduos oriundos das enchentes que tiveram todas as inundações aqui na cidade de Porto Alegre. Quando a gente fala dos resíduos, do lixo, a gente pensa de primeira naquele lixo doméstico, nos restos das construções, o entulho ali, mas tem um desafio muito grande também, que são os dejetos de grandes empresas, né? Alguns deles muito perigosos, inclusive vindos da indústria, e que precisam ali de todo um tratamento especial para fazer a remoção. Dentro disso ainda eu queria chamar a atenção também para a limpeza que está sendo feita pelos próprios moradores ou pelos voluntários. É preciso que esse trabalho seja feito com muito cuidado, né, Carlos Alberto? Porque tem muito material perigoso ali, material cortante ou material contaminado, como você mesmo disse, no meio de todo esse lixo que está misturado, né? Verdade, Renata. É importante explanar que esses resíduos que estão na rua não devem ser manuseados por pessoas que estão caminhando. Muitos desses resíduos podem estar contaminados e a nossa equipe do DMLU e de empresas contratadas, elas são treinadas, elas possuem EPIs, elas já estão, inclusive, sendo imunizadas. Muitos dos nossos garis já fizeram vacina contra a influenza, contra o tétano. E esses materiais descartados, muitos estão quebrados. Nós temos muito cacos de vidro, de espelhos, que podem machucar as pessoas, ferros enferrujados e até mesmo contaminados pela lama, né, que saiu das ruas, que saíram dos esgotos. Então, é muito importante as pessoas terem cuidado e as pessoas que fizerem a retirada dentro dos seus apartamentos, das suas casas, das suas empresas, que estão no térreo, que foram alagadas, tenham cuidado, né, de manusear, usem proteção, luvas, botas de borracha, todas as vassouras, material que foi utilizado, panos para limpeza, sejam descartados na finalização dessa tarefa. Não subestimar os riscos, né? Você estava falando para a gente também sobre o trabalho de limpeza ser constante. Vocês têm ideia de quanto tempo deva levar essa força-tarefa para fazer a limpeza ali da cidade de Porto Alegre? Renata, seria muito difícil te precisar a finalização dessa tarefa. Eu tenho ainda 3 bairros muito grandes, né? A Zona Norte de Porto Alegre e as ilhas, são áreas muito extensas e que tiveram uma inundação pela totalidade. As águas passaram pelo teto, pelo telhado das casas. Então, eu não sei, nós não sabemos como mensurar o estrago, a perda total dessas casas. Então, isso é um volume muito grande de resíduos. Então, eu estou evitando, desde o início dessa operação, de precisar a finalização da operação, a data de finalização e também do montante dos resíduos que serão descartados. Até porque, como o senhor mesmo disse, né, com mais chuva, mais cheia, fica mais difícil ainda precisar alguma coisa, né? Porque o trabalho acaba tendo que voltar muitas vezes nos mesmos pontos. Agora, olhando para o futuro, o que precisa ser pensado em termos de descarte de resíduos, já pensando em outras situações semelhantes a essas que infelizmente podem acontecer, em que a cidade, que o Estado precisa se preparar para sofrer menos com esse tipo de problema em situações que podem acontecer semelhantes a essa? Certo, nós temos aqui no DMLU uma diretoria que cuida da educação ambiental. Ela faz vários trabalhos, eventos de disseminação de cultura, de descarte regular dos resíduos, ela participa de eventos, ela promove políticas públicas de segregação de resíduos. Então, esse é um trabalho que tem que ser mais despertado pela população. Nós temos hoje containers espalhados na área central da cidade, através da coleta seletiva, onde que muitos desses containers, e a gente faz essa fiscalização, são containers para resíduos orgânicos. Em muitos casos, a população ela mistura resíduos recicláveis com os resíduos orgânicos. Nós temos uma história muito boa, muito bonita, de mais de 30 anos de descarte
correto. Nós somos pioneiros, Renata, no descarte seletivo, né? Descarte correto no Brasil. Então, sempre é importante a gente voltar e bater nessa tecla. Nós precisamos cada vez mais reciclar os nossos resíduos de forma correta. Isso é sempre muito importante. Carlos Alberto, quero te agradecer, viu, por ter reservado uns minutos para ter essa conversa com a gente. Sei que o tempo de vocês está apertado por aí, tem muito trabalho pela frente. Então, muito obrigada e um bom trabalho para vocês. Imagina, Renata, eu que agradeço. É um espaço muito nobre. Muito obrigado por nossa parceria aí e estamos à disposição. É um espaço que dá mais transparência, dá mais divulgação ao nosso trabalho. Muito obrigado. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você.